Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa última unidade deste semestre, a unidade 12, que a gente vai tratar sobre alienação de bens. A gente já viu vários aspectos ligados à tecnologia, a funções que fazem parte da administração de materiais e da gestão de logística, então agora a gente vai entrar em alienação de bens. Bom, o objetivo do capítulo é compreender a alienação de bens públicos. Então, o que é essa alienação de bens públicos? Refere-se ao processo pelo qual o governo ou entidades governamentais transferem a propriedade de um bem ou ativo do setor público para o setor privado ou outra entidade pública. Então, isso pode ser feito de várias formas que a gente vai citar logo à frente, uma por uma. Bom, a alienação é governada por leis e regulamentos. Então, tudo que a gente fala sobre gestão pública, nós temos leis, regulamentos, portarias que regem todo aquele funcionamento. Então, isso não é diferente quando a gente fala de patrimônios de alienação. Então, alguns conceitos e características importantes que estão ligadas à alienação. Legislação e regulação. Tudo que é feito dentro do tema alienação é regido por uma legislação específica que, como eu venho dizendo, é diferenciada para cada órgão, para cada estado. Você, como gestor, precisa conhecer qual é a legislação relacionada ao seu órgão, ao seu estado, ao seu município. Avaliação de bens, todos os bens públicos que vão passar por esse processo, eles passam por um processo de avaliação para determinar qual o valor de mercado daquele bem ou daquele imóvel. Processo de licitação, normalmente essa alienação é feita por um processo de licitação, a gente vai ver logo à frente mais um aspecto ligado à transparência, e todo esse processo acontece de forma transparente e publicável aí para consulta de qualquer cidadão. Critérios de seleção de compradores, é definido também um critério de seleção que pode ser por por poder aquisitivo. Eles vão definir quais são os critérios que precisam se relacionar com a alienação daquele bem ou daquele imóvel. Proteção dos interesses públicos. Qualquer processo de alienação, ele precisa primeiro atender à proteção dos interesses públicos. Tudo isso é feito pensando nessa proteção e no interesse público, tá? Ele é o majoritário nesse caso. Transparência e accountability, também a transparência ela vai estar presente não só dentro de gestão de materiais, como a gente vem falando, mas dentro de qualquer processo relacionado à gestão pública. Então, existem vários tipos de alienação dos bens públicos, a gente vai conhecer cada um deles. Então, o primeiro é a venda. Então, a venda de qualquer bem público, eles são transferidos para o setor privado em troca de um pagamento em dinheiro. Feito por meio também, a gente tem um processo de avaliação do bem, transparência, licitação, então tudo isso passa por essas exigências que a gente acabou de mencionar. O segundo é a doação, então essa doação do bem público é transferida para outra entidade ou pública ou sem fins lucrativos, sem a necessidade de pagamento, atendendo ao que a gente viu anteriormente, a questão do proteção dos interesses públicos, sempre levando isso em consideração. Então, isso pode ocorrer por razões filantrópicas, de interesse público ou para promover iniciativas específicas, como projetos de desenvolvimento comunitário. Terceiro tipo é por concessão.
Então, na concessão, esses bens públicos, eles são transferidos provisoriamente por um período específico de tempo para que aquele ente ele faça uso daquele bem. Normalmente para desenvolvimento, operação e manutenção de infraestrutura pública, como estradas, portos, aeroportos, entre outros. Estão sempre pensando na questão do interesse público. O quarto tipo é de permuta. Na permuta há uma troca desse bem público de interesse por outros ativos, dependendo do interesse do governo, né? Dependendo do interesse do setor público. E aí ele opta por utilizar os próprios ativos como forma de pagamento. Então é uma troca, provavelmente vocês já ouviram falar em permuta, vai ser uma troca nesse caso, daquele bem por alguma coisa que esse outro ente tenha que seja de interesse do poder público. A locação é o quinto tipo, então ao invés de vender, é feita uma locação daquele bem ou daquele imóvel para um outro ente, seja público ou privado. Então são alugados para o setor privado, de acordo com um valor específico que é determinado pelo poder público. A desapropriação, a gente já viu muito isso aqui no Tocantins, né? Quando o rio se tornou lago, acho que quem está aqui há mais tempo, eu não estou aqui há tanto tempo, eu vim para Palmas em 2005, mas acompanharam muito desse processo. Então, a desapropriação não é especificamente uma forma de alienação, mas ela ocorre quando o governo adquire bens privados para fins de interesse público, mediante pagamento de indenização justa ao proprietário. É feita a desapropriação daquele bem ou daquele imóvel porque é interesse público e em troca disso aquele outro ente, aquele outro ator da negociação vai receber uma indenização por aquilo. Então, existem várias formas pelas quais os bens eles podem ser alienados. Então, nós já vimos algumas, vamos só conferir ali algumas das principais possibilidades. Venda direta, leilão público, concessão ou permissão de uso, doação, troca ou permuta, alienação em bolsa de imóveis. Então, essas são as formas de acontecer a alienação. Para vocês que já são servidores públicos, que já são gestores públicos, provavelmente vocês já viram alguma ou algumas dessas situações dentro do seu órgão. Eu vou fazer um fórum de discussão, um fórum ali dentro desse tema para que vocês falem um pouquinho. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou tentando colocar os fóruns de discussão dentro de temas que a gente tem abordado aqui, mas para que vocês falem um pouquinho como acontece isso, ou se acontece, se não acontece isso no município de vocês. Eu acho que é importante vocês fazerem essa relação, porque pode ser que o que a gente está falando aqui em aspecto teórico não acontece, não existe, não acontece desse jeito. Então é importante que vocês investiguem como isso é feito dentro do seu município, dentro do órgão que você conhece, tá ok? Pessoal, revejam o material, participem do fórum para colocar suas dúvidas, para discutir o que você levantou dentro daquele tema e a nossa equipe está à disposição de vocês para tirar a dúvida. Eu espero que as lives que a gente vai fazer, os convidados, o que eles estão falando, realmente possa fortalecer e acrescentar no entendimento de vocês, tá bom? E a gente continua por aqui. Agora vem revisão, vem a 2, eu espero que vocês tenham compreendido bem a disciplina e o ponto principal, o que ela está tentando passar para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê
logo aí na nossa live ao vivo, na nossa revisão. A gente vai continuar por aqui. Um abraço.